Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã.
É uma grande satisfação estarmos juntos no dia de hoje, trazendo as forças do astral superior através da mensagem, da orientação, do carinho, trocando energias, trocando conhecimentos, não é isso? E aqui ao meu lado, a nossa querida dirigente espiritual e minha mãe, minha esposa também, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Que possamos ter uma noite abençoada, com bastante aprendizado. E teremos, sem dúvida nenhuma. Traz para nós agora a manchete do quadro Transformando de hoje. Manchete do dia, Luiz. Medicina estuda o passe espírita. Já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, um grupo de 8 médicos da Associação Espírita de Médicos de Botucatu, São Paulo, se reuniu para pesquisar a influência da terapêutica energética do passe espírita na reeducação da ansiedade. A técnica originada das práticas de cura do cristianismo primitivo consiste basicamente na imposição de mãos sobre uma pessoa a fim de transferir boas energias e tratar o lado espiritual de quem recebe o passe. A pesquisa teve início em 2014 e está em fase de desenvolvimento na Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, de São Paulo. De acordo com o médico infectologista Ricardo de Souza Cavalcante, a inspiração para a pesquisa surgiu de outro grupo de médicos de São Paulo que iniciou um estudo sobre a eficácia de uma temática semelhante, ou seja, o Reiki, de origem japonesa. O estudo sobre o passe é feito com voluntários, não necessariamente espíritas ou praticantes de alguma religião, que não estejam fazendo nenhum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Primeiramente, segundo o médico, é feita uma avaliação médica para se identificar se o voluntário tem realmente o diagnóstico da ansiedade. Se for confirmado, o paciente passa a frequentar a sala de estudos uma vez por semana durante 8 semanas para receber o passe. Ainda de acordo com o médico, antes de iniciar o tratamento, os participantes passam por um tempo de meditação e concentração. Além disso, é disponibilizada música ambiente para relaxar e, por 5 minutos, um terapeuta impõe as mãos sobre a cabeça, tórax e barriga do voluntário. São levados em conta, na análise, níveis de depressão, qualidade de vida e grau de espiritualidade do paciente. Os voluntários, posteriormente, respondem a um questionário ao final de cada sessão e alguns deles passam por exames, isso aí que é o mais importante, hein, pessoal? Exames de eletroencefalograma para medir as variações das ondas cerebrais antes, durante e depois do procedimento. Muito bem, queridos irmãos, na verdade, minha esposa e dirigente espiritual,
A gente tem recebido muitas notícias, já há muito tempo, né? Não é de agora, que, por exemplo, nas últimas décadas, né, muitos estudos científicos têm sido feitos a fim de demonstrar os benefícios, né, de aliar o trabalho com a espiritualidade ao tratamento médico convencional, não é isso? A gente sabe que houve aí uma separação histórica, né? Mas eu acredito que essas coisas precisam caminhar juntas, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque o ser humano, ele precisa ser visto como um todo. Nós não somos um amontoado de células, nós temos comprovadamente um lado emocional, um lado espiritual. A gente sabe que as 4 formas de saber, mãe, estão ligadas às artes, à filosofia, à religião e também à ciência. As artes e a filosofia, elas sempre caminharam ao lado do sagrado, do espiritual, do extrafísico. Sempre teve, vamos dizer assim, um bom relacionamento, né? Agora, a medicina, a ciência de uma forma geral, sempre teve, como eu falei aqui, essa separação histórica, achando que aquilo que é da matéria, aquilo que é do espírito. E a gente sabe que não é isso. O ser, ele é um todo. O invólucro carnal, na verdade, é a casa, a morada do espírito. Então, um está diretamente interligado ao outro. Então, quando a gente tem o espiritual, vamos assim dizer, trabalhando como um tratamento complementar, alternativo, o grande beneficiado é o ser humano. Como é que você vê isso? Luiz, você falou aí sobre esse tratamento em conjunto, né? E que no momento que eles resolveram fazer essa observação, eles deram a possibilidade das pessoas meditarem, se concentrarem, ouvirem músicas mais adequadas. Para quê? Para que as pessoas se preparassem e começassem a se sintonizarem com a espiritualidade. É um momento de se entregar, né? De receber essas energias, se permitirem, né, Luiz, essa sintonia, essa ligação com o espiritual, para que elas possam ser beneficiadas e tratadas. E ainda bem que essa mudança, né, que os médicos estão começando a perceber esse outro lado, que atua diretamente conosco, né? Nós vamos absorver as energias em nosso benefício, desde que nós também nos permitamos isso. Com certeza. Né? Porque muitas vezes as pessoas se fecham tanto que elas não se permitem receber essas energias. Exatamente. Então, esse trabalho que eles fizeram de mostrar esse outro lado para que as pessoas se sintonizassem, foi muito, muito interessante. Sem dúvida. E a gente sabe que o passe, né, ele é uma sublime transfusão de energias, né, de alcance fraterno, né? Agora, eu queria até falar sobre uma questão doutrinária. É energia, né, Luiz? Sem dúvida. É uma doação de energia. Sem dúvida. Eu queria até falar sobre uma questão doutrinária e queria a tua opinião sobre isso, sobre 2 coisas fundamentais no passe, né? Primeiro, aliás, as 2 questões fundamentais do passista, na verdade, né? Quem está aplicando o passe. Primeiro, esse passista, ele precisa estar preparado para tal, né? Porque se você não tem como doar, entendeu? É melhor você não doar. Se o que você está doando não é o melhor de si, se você não está bem para doar, é melhor que não doe. E uma outra coisa também que eu queria que você comentasse é essa questão que a gente vê em determinados lugares, que eu acho isso assim o fim da picada, né?
que é esse negócio de dar passe nos outros, alisando as pessoas. É o passista que chega, a menininha bonitinha, novinha, entendeu? Aí começa a passar a mão na menina, ou então é uma mulher que está aplicando passe, né? Uma irmã, aí chega o rapazão lá todo sarado, todo malhado, aí começa a alisar. O passe, ele dispensa qualquer contato físico. A gente precisa entender que o passe, ele é aplicado no corpo do duplo etérico. É o segundo corpo que nós temos. Ele não é aplicado no corpo físico. Então as pessoas deturpam esse trabalho e muitas vezes também não estão preparadas para doar aquilo que ainda precisam receber. Como é que você vê isso? Luiz, eu acho que para tudo que se faça, né, nessa vida, você precisa estar preparado. Né? Se você vai ser um médico, você tem que se preparar para ser um médico. Sem dúvida. Se você vai ser um professor, você vai se preparar para ser professor. Para você trabalhar ministrando passe, seja de reiki, seja numa incorporação, seja o que for, você tem que se preparar para isso. Você tem que se limpar, você tem que estar energeticamente bem. O que você vai doar? A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar. Com certeza. Então, se eu não estou bem, se eu estou fragilizada, se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu não tenho preparo e tal, você tem que buscar estar bem para poder fazer esse tipo de trabalho. Sem dúvida. Né? Quando você está doente, você não está em condições de atuar dentro daquela profissão que você resolveu fazer, resolveu atuar. É a mesma coisa. Então, nós temos que estar bem, temos que nos preparar, temos que ter a consciência da importância desse trabalho. Então, temos que buscar informações, temos que nos preparar, nos limpando, nos energizando, mudando o nosso sentimento que carregamos conosco, para que a gente possa dar o melhor, para que a gente possa passar para aquela pessoa o melhor. Quantas pessoas chegam e falam que depois do passe melhorou, que ficou bem, que já não tinha mais nada e que se sentiu numa condição de retomar sua vida de uma forma mais positiva. Com certeza. Então, é a importância desse trabalho. Muitas vezes, você não precisa nem estar incorporado para fazer esse tipo de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. É doação de energia pura. Então, vamos nos preparar a entender a importância desse trabalho. Não vamos banalizar isso. E quando o Luiz Fernando fala que o passe não precisa ser ministrado você tocando, você não precisa tocar na pessoa. É doação de energia pura, é o que eu falei agora há pouco. Com certeza. Né? Você ministra de longe. Com certeza. Né? Quantos trabalhos podem ser feitos, inclusive, longe? Isso. À distância. Quantas casas fazem dessa forma? O próprio reiki é feito dessa forma. Com certeza. Né? Apometria. Entendeu? Então, vamos entender a importância, vamos nos informar, vamos nos preparar. Não vamos banalizar esse trabalho, mas esse trabalho maravilhoso, né, Com Luiz? certeza. E esse é um trabalho, mãe, que a gente sabe, né, através dos estudos, né, que a gente aplica lá no Templo Estrela do Oriente, são trabalhos, essa transfusão de energia, ela teve um início básico a partir do hinduísmo, né? Várias outras culturas filosóficas e religiosas também trabalham com o passe. Uma grande referência para o passe magnético foi o mesmerismo, o médico austríaco Franz Mesmer, que no século XVII também foi o grande mentor, né, da teoria magnética, né, o grande desenvolvedor das 5 formas de magnetismo, né, dizendo que o homem é aquele que melhor pode se curar. O homem é o melhor que pode curar o próprio homem, desde que ele transmita para o outro as melhores energias através do passe, né? Então, como eu falei, o passe é uma sublime transfusão de energias. A gente precisa estar bem para poder trabalhar como passista. E a gente quer lembrar que esses estudos todos, né, estão levando, na verdade, expoentes da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, à conclusão de que o homem não é um ser físico vivendo experiências espirituais, mas muito pelo contrário, ele é um ser espiritual
temporariamente ligado a um corpo físico, né? Na verdade, é a ciência levando o homem a reconhecer as verdades já propaladas desde a mais remota antiguidade, né? E amplamente divulgadas por nosso Senhor Jesus Cristo, né, gente? Então estamos aqui encerrando o quadro Transformando do dia de hoje. Nós vamos para um rápido spot comercial e já já retornamos com os recados da semana. Temos ainda também Momento Mirua, Saravá Umbanda e muita coisa bacana para você ainda hoje aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Apresentação: Luiz Fernando Barros e Flávia Barros. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá e nós gostaríamos de recomendar a vocês as sessões públicas de caridade do Tuvoca, né, que é o templo de Umbanda Vovó Catarina de Angola, todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. E as sessões acontecem lá na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Informações 964-735-466. Repetindo, 964-735-466. E aqui vai o nosso abraço para a nossa querida irmã, Mãe Sandra Estrela, dirigente do Tuvoca. Minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, falando sobre o grupo de mútua ajuda a dependentes químicos. Vamos lá, Luiz. Se você conhece pessoas atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para dependentes químicos e familiares. Palestras gratuitas todas as segundas-feiras às 7h15 da noite com Sandra Estrela, conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha, maravilha. Gente, eu também estou recebendo aqui o aviso dos nossos queridos irmãos lá da tenda sobre a primeira roda de samba da CCGT. Viemos convidá-los para a primeira roda de samba beneficente da CCGT, que será realizada amanhã, dia 20... Amanhã não, semana que vem, né? Semana que vem, dia 28 de novembro, a partir das 13 horas, no Cascadura Tênis Clube, Rua Barbosa, 164, Cascadura. O melhor do samba e do pagode ao vivo com o grupo Serenidade. Cerveja gelada, aquela ótima comida de boteco à venda no local, tudo com preço melhor ainda. Então, um grande abraço ao pai André, que é o dirigente da CCGT. Um grande abraço. E lembrar também que no próximo dia 27 de novembro, às 17 horas, no Centro de Convenções Sul-América, eu estarei ministrando a palestra Umbanda Ontem, Hoje e Sempre, lá no evento Expo Religião. Lembrando que o Centro de Convenções Sul-América fica localizado na Avenida Paulo de Fronten, número 1, no bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro. E aqui mandamos um abraço fraterno para a irmã Luzia Lacerda, coordenadora da Expo Religião.
minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, falando que depois de amanhã tem gira com a própria alegria, que é a gira da Ibejada, não é isso? Isso, Luiz, alegria sempre. Próxima segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nossa sessão com as nossa querida Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. Maravilha! E você falou da sessão das crianças do astral e o Cláudio foi lá fora chamá-las. Rapidinho elas vieram. Olha só. Ó. Olha elas aí, ó. Olha elas aí. Tá vendo só? Olha que maravilha. Parece até a Manu rindo, hein, gente? Não é mole não, hein? Bom, já que nós teremos essa maravilhosa sessão de consulta com as crianças do astral, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que promovermos aqui uma singela homenagem, mas de coração, né? Para a falange da Ibejada. Dona Ibejada! Ô, de Ibejada! Voa bem ligeiro, traga Pedrinho e Cosminho para brincar no terreiro. Voa, andorinha, voa bem ligeiro, traga Pedrinho e Cosminho para brincar no terreiro. Traga Pedrinho, Cosminho, Mariazinha, Rosinha, tudo que terminar com inha, vai trazendo lá pro TEL segunda-feira, que elas vão estar trabalhando pela humanidade, por todos nós, pelas nossas fraquezas, não é verdade? Nos doando amor, nos doando tudo de bom, não é isso, gente? Salve a grande força da Ibejada, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Eu queria lembrar que nós ainda temos agora um bloco comercial, depois Momento Mirua e logo em seguida nós teremos o quadro Saravá Umbanda, tudo isto aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Salve a coroa de todos os Ogãs. Atenção, Ogãs! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100. Ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Insatisfeito com seu contador? A Vitor Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral. Vitor Assessoria Contábil. Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999. 3546-3999. vitorassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada.
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Em homenagem aos casais apaixonados. Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Amanhã, dia 22 de novembro, o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã estará realizando a 7ª edição do projeto Café com Axé, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, considerada a Casa Máter da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, cujo tema será o papel das federações de Umbanda e Candomblé. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu gostaria de lembrar a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ou seja, semana que vem, né, vai acontecer no Centro de Convenções Sul-América a Expo Religião. Maiores informações no site exporeligião.com.br.
É um encontro aí de todas as religiões, inclusive Umbanda, Candomblé, religiões cristãs, outras filosofias. Então vão ter lá muitos expositores, muitas palestras, né? E é ali pertinho, no Centro de Convenções Sul-América, no centro do Rio, no bairro Cidade Nova, Avenida Paulo de Fronten, número 1, né? Centro de Convenções Sul-América. Então, maiores informações no site www.exporeligião.com.br. Inclusive, nesse dia, nós estaremos lá ministrando, dia 27 de novembro, estaremos ministrando às 5 horas da tarde a palestra Umbanda Ontem, Hoje e Sempre. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, com a pergunta do dia, hoje no quadro Saravá Umbanda, né? Vamos lá, Luiz. A pergunta vem da Maria Aparecida. Ela nos fala assim: meu centro não realiza desenvolvimento mediúnico e isso está me prejudicando. O que devo fazer? Devo sair da casa? Minha querida irmã Maria Aparecida, é o nosso Saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, eu acho que, eu sempre disse que sair de uma casa, na minha visão, apesar disso estar tão banalizado, né, hoje em dia, né, isso é uma questão tão supérflua para a maioria das pessoas, eu ainda entendo isso como uma coisa muito séria, você estar numa casa e sair dela. Eu acho que isso é um trauma que a gente fica na nossa vida, tá? Claro que cada um valoriza a coisa de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua maturidade, mas eu ainda vejo assim. Eu não entro e saio de uma casa de uma forma como a maioria faz aí, não entendo isso não, tá? Então eu acho que a gente precisa entender que existem muitas formas de se demonstrar um desenvolvimento mediúnico. Existem muitas formas, muitas ferramentas, muitas vias através das quais a gente pode se desenvolver mediunicamente. Senão, eu acho que você poderia conversar com o seu dirigente espiritual, as dúvidas que você tiver, bate um papo com ele, tenta o esclarecimento, não é isso? Tenta ler livros, tenta ouvir programas de rádio, como a gente tem muitos programas bons, tenta fazer cursos, existem cursos presenciais, como o curso Umbanda Sem Fronteiras, existem cursos à distância, como, por exemplo, Umbanda EAD, lá do nosso querido irmão Rodrigo Queiroz, né, do Alexandre Comino. Umbanda Ensina à Distância, www.umbandaead.com.br. Então, tem plataformas lá maravilhosas. Hoje, você tem como aprender, gente. Livros, então, nem se fala, entendeu? Existe uma literatura, assim, muito vasta para você poder exatamente se desenvolver mediunicamente. Então, essa questão de sair de uma casa por causa disso, eu não sei. O que você acha, mãe, dessa... Eu acho um motivo tão pequeno, porque, como o Luiz Fernando falou, hoje em dia as pessoas banalizaram, né? Estão banalizando, na verdade. Eu costumo dizer lá no templo que as pessoas não estão esquentando a cadeira. É verdade. Porque são tantas casas, né, que as pessoas resolvem experimentar cada uma delas, né? E quando chega num determinado local que as pessoas percebem que não é aquilo que elas esperavam ou não está atendendo aquilo que ela imaginava, porque, na verdade, quando ela fala aqui sobre desenvolvimento mediúnico, percebe-se a necessidade de trabalhar a incorporação dela. Ela não falou diretamente, mas percebe-se aqui nas suas palavras... Nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, que é exatamente a parte da incorporação, que ela sente essa necessidade de ter uma orientação maior. Eu até entendo, né, que realmente a gente precisa de uma orientação, mas nós nos desenvolvemos todos os dias, em todos os momentos. É verdade. Né? Quando o Luiz falou com relação a buscar informações, buscar um curso, você está abrindo a sua mente, né, para você poder enxergar melhor o que é a religião verdadeiramente. Certeza. Né? E quando falamos que nos desenvolvemos
todos os dias, temos a possibilidade na nossa própria casa de fazermos uma meditação. É o momento de entrarmos em sintonia com a espiritualidade, onde eles vão nos auxiliar, onde eles vão nos orientar, nos intuir. Então, isso também já é um desenvolvimento. Não quer dizer que a pessoa vai entrar em sintonia na sua casa e vai incorporar dentro da sua casa. Não é isso que eu estou dizendo, muito ao contrário. Nem se deve fazer a incorporação dentro de casa. Mas é o momento de estar sintonizado com a espiritualidade, perder 15, 20 minutos, 30 minutos diariamente na sua casa, para que você possa entrar em sintonia com a espiritualidade e ter a clareza necessária, a intuição, muitas vezes, para o seu caminho espiritual. Com certeza. Esse é o verdadeiro desenvolvimento. Com certeza. Porque na hora da manifestação, você vai estar em condições, primeiro, de entender o que está acontecendo ali e se sentir de uma forma segura também. Porque você vai saber, naquele momento, identificar o que está se aproximando de você. Devido a todo o esclarecimento que você teve. Com certeza. Então, não se apegue só à incorporação. Entenda que você tem que ter o conhecimento, saber o que se trata a sua religião, o porquê a sua religião, o porquê das coisas. Você por você mesmo, buscar. Porque muitas vezes o médium ele entrega isso na mão da direção da casa. É verdade. A casa pode fazer o desenvolvimento, como nós fazemos lá no templo. Nós temos o desenvolvimento mediúnico, nós temos a nossa sessão de estudos, mas se a pessoa não se dedicar, ela para no tempo. Com certeza. Ela pode trabalhar a incorporação dela, mas ela vai ficar com a sua mente só para aquilo ali. E eu acho que você tocou num ponto fundamental. Estou observando bem o que a nossa mãe espiritual, Flávia Barros, colocou. Eu acho que a maior lição de tudo que ela acabou de falar são duas palavrinhas: ampliar a consciência. Nós precisamos ampliar a nossa consciência. O que é ampliar a nossa consciência? Em primeiro lugar, entender que é cultural, dentro do nosso segmento, aquele negócio do desenvolvimento mediúnico de incorporação. As pessoas só pensam nisso, achando que Umbanda é só incorporação. E é muito mais do que isso. Entendeu? Incorporação, eu acho que ela deveria ser um fim e não o meio. O meio para a gente chegar à incorporação é o que a dona Flávia acabou de dizer. Você precisa, indiscutivelmente, trabalhar duas questões fundamentais que precisam caminhar paralelamente para que aí sim você possa chegar na questão da incorporação. Uma delas é o estudo que ela falou, e a outra é a sua reforma interior. Só que o que a gente ainda vê no nosso segmento, está mudando? Está, de forma tímida, mas ainda a realidade ainda é o quê? Balançou o esqueleto lá na assistência, taca-lhe a roupa branca e bota dentro do terreiro. É isso, a realidade nua e crua. Só que, gente, para eu ser um profissional de qualquer segmento, eu tenho que estudar para isso. Para eu ser médico, eu tenho que estudar. Para ser engenheiro, eu tenho que estudar. Para ser um balconista, eu preciso estudar. Para ser lixeiro, hoje você tem que ter, sei lá, no mínimo, o 2º grau. Gente, se para qualquer profissão, para qualquer trabalho eu preciso estudar, por que para eu ser um médium de Umbanda eu não tenho que estudar também? Já passou essa fase, já acabou isso. Esse negócio de, o guia faz tudo por nós. Não faz nada. História do boitatá. Não faz a tua parte não para tu ver. Você vai ficar o resto da vida lá, o consulente vem, você mandando tomar água com açúcar e está resolvido o assunto. E não é assim, gente. A humanidade está enferma. E nós que estamos dentro do terreiro de Umbanda, nós somos médicos dessas almas enfermas. E se nós somos médicos dessas almas enfermas, nós precisamos nos capacitar. Fora isso, nós estamos marcando passo dentro do nosso segmento. Dona Flávia, próxima pergunta, por favor. Resumindo, Luiz. Resumo da ópera. Não saia da sua casa. Pois é, claro. Se dê oportunidade.
doe sua energia para aquela corrente, auxilie o seu dirigente. Claro. Ou a sua dirigente, enfim. Esteja lá, você vai aprender muita coisa, com certeza. Sem dúvida. E hoje a coisa está tão, gente, vasta. Vai estudar tudo, minha filha, tudo. Absorva aquilo que a sua, vamos dizer assim, o seu entendimento, a sua verdade, tá? Crie para você a sua verdade sobre a Umbanda, tá certo assim? E elimine o restante. Agora estude de tudo. Estudar, a gente tem que estudar tudo. Não é isso? Com certeza. Vamos lá? Então vamos para a próxima pergunta da nossa irmã Ingrid. Sim. Ela nos fala assim: minha casa está um inferno. Brigo muito com meu marido, com meus filhos. Meu marido teve uma mulher que jurou que nunca íamos ser felizes. Será que isso é a macumba dela? Como é o nome dela? Ingrid. Ingrid, minha irmã, veja bem. Certa vez, uma das entidades que nós temos lá na nossa casa falou uma coisa sobre esse negócio. Como é que ela falou? Macumba, né? Isso. Uma vez uma entidade falou assim, olha, sobre magia negra, né? Disse assim, a magia não é branca nem é negra. A magia é simplesmente a magia. O que vamos dizer assim, o que a faz se representar é o direcionamento que nós damos a ela. Só que, aí é que vem o porém, o mal sem consciências atuantes, ele simplesmente não existe. Palavras de um Exu. Então, o que ele está querendo dizer com isso, ô Ingrid? Ingrid não é o nome dela, né? Ingrid. Isto quer dizer o seguinte, que vamos dizer assim, sei lá quem que possa eventualmente ter direcionado para vocês um pensamento ruim, ou, vamos dizer assim, de forma infantil, de forma imatura, possa ter feito um trabalho espiritual contra vocês, tudo bem, fez, mas e daí? É só você não entrar em sintonia. Se você, primeiro, fizer a sua parte dentro de casa, que é o que parece, pelo que você está dizendo ali, você não está fazendo. Vocês não estão fazendo, né? Se vocês fizerem a parte de vocês, aprendendo a conviver, que esse é o maior desafio, a convivência humana, né? Indiscutivelmente. Vocês aprenderem a conviver em fraternidade, você não tem que se preocupar, porque o que está acontecendo é o seguinte, eventuais trabalhos espirituais só pegam na gente quando a gente se liga energeticamente a eles, mas aí é uma iniciativa nossa, não foi do trabalho não. Esse é que é o caso. Então, o que vocês precisam é ter maturidade dentro da casa de vocês para se respeitarem mutuamente. Na verdade, eles precisam olhar para dentro de si e ver onde eles estão errando. É claro. Porque, na verdade, é muito fácil nós acharmos que o problema está no externo, né? E temos que olhar e perceber exatamente o que está acontecendo, que tipo de sentimento você está carregando, o que está acontecendo, o que você está fazendo de certo, de errado. Enfim, vamos tentar acertar, né? Olhar um para o outro, conversar, porque hoje em dia, né? O casal para conversar é a coisa mais difícil do mundo. É mais fácil pegar um celular e ficar no WhatsApp mandando mensagem para o outro, né? Com certeza. Hoje os relacionamentos estão assim. Então é olhar um no olho do outro e perceber exatamente o que está acontecendo. Não vamos jogar a responsabilidade para o externo. Pode ter até havido alguma influência negativa nesse momento, mas se você tiver o seu amor, contra o amor não tem nada, né? Não. Não tem nada. Não, mas não tem mesmo. Contra o amor é o remédio maior para todos os males. Agora, tem que verificar que o amor de vocês, da família de vocês, né? Você está falando de esposo, de filhos, esse amor está nesse momento adoentado. Veja bem. Então vocês têm que curar esse amor primeiro, fazendo como? Elevando a autoestima de vocês. Nós temos que nos conhecer primeiro, nós temos que nos amar primeiro para depois amar o seu parente, o seu marido, os seus filhos. Você tem que se amar primeiro. Você tem que gostar de você. Senão, não rola. E aí depois que vamos dizer, que essa salada de fruta está instalada dentro de casa, aí a gente bota a culpa no externo. Para com isso, né, Ingrid? Por favor, né? Na verdade, as pessoas vão deixando as coisas
tomarem uma proporção Pois é. muito maior. É o que o Luiz Fernando está querendo falar. Você tem que começar a observar os pequenos detalhes, as pequenas situações, e essas têm que ser corrigidas, né, para que elas não tomem um volume maior, né? Então, Com certeza. Eu olhem para dentro de vocês, Claro. se percebam, Claro. olhem no olho, se respeitem, se amem, que é melhor remédio. Oi, Ingrid, nós acreditamos em você e na sua família, tá? Eu acho que vocês vão dar a volta por cima, é só quererem, tá certo? Porque só lembre de uma coisa, quando se pensa, fizeram magia negra para mim. Você entra num quarto escuro, mete a mão ali no interruptor e acende a luz. O que acontece com a escuridão? Acaba. Então que você possa ligar a luz que está dentro de você, que na mesma hora a escuridão acaba, filha. A gente não pode ficar, como é que se diz, criando tormentas para a nossa vida. Pelo amor de Deus, seja feliz. O livre-arbítrio foi Deus que nos deu. Então, seja feliz, pelo amor de Deus. Próxima pergunta, dona Flávia. Vamos lá. A pergunta vem da Patrícia Carvalho. E ela nos fala assim, o que são as 7 linhas de Umbanda? Patrícia, o nosso saravá fraterno. 7 linhas de Umbanda são as 7 vibrações originárias que surgiram a partir de Zambi, depois da cosmogênese divina. A partir da cosmogênese, da criação de todo o universo, houve uma causa primária, tá certo? Que foi em submissão. Zambi ordenou que fossem criados todos os planos, reinos, raças, todas as formas de vida. A primeira forma de vida que originou-se em Zambi maior foram as 7 linhas de Umbanda. Quais são as 7 linhas? Oxalá, primeiro, Iemanjá, segundo, os 4 orixás masculinos, Oxóssi, Ogum, Xangô e Omulu, e a 7ª, não confundir com Falange do Oriente, tá? A linha do Oriente, por onde nós encontramos a grande fraternidade branca, por exemplo, os grandes mestres ascensionados, as grandes figuras, não é verdade, que trouxeram a mensagem do astral superior, né? Cujo comando está entregue na mão de Jesus Cristo, né? A partir dali, na linha do Oriente, nós temos ali os elementais e todas as formas de vibração, tá? Então, isso são, na verdade, essas são as 7 linhas de Umbanda. É claro que cada segmento umbandista tem a sua visão doutrinária sobre as 7 linhas, nós respeitamos, mas nós entendemos que esta, na nossa visão doutrinária, representa as 7 linhas de Umbanda. Tem uma curtinha aí, dona Flávia? Bom, essa vem da Marina. Ela pergunta assim, quais os tipos mais importantes de mediunidade? Marina, veja bem, minha irmã, importantes todos são. Existem 101 tipos ou categorias de mediunidades que foram codificadas por Allan Kardec, né? Agora, os mais comuns, né, que a gente costuma ouvir, né? Primeiro é incorporação, psicografia, transporte, mediunidade intuitiva. Nós temos aí a psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Existem vários, né? São 101 tipos, né? Médium auditivo, médium curador, existem muitos mesmo, né? Então, mas as mais conhecidas são estas, tá certo assim? Minha querida esposa e dirigente espiritual, aquilo que é bom dura pouco, né? Então vamos para mais um boa noite seu, por favor. Boa noite a todos os ouvintes, Luiz Fernando, nosso irmão Cláudio. Que possamos ter uma semana abençoada, com muito amor em nossos corações e tendo sempre a presença do nosso Pai Oxalá, nos iluminando, nos dando caminho, nos dando direção. Que assim seja, mãe. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela audiência. Até o próximo sábado, se a alta espiritualidade assim o permitir, e fiquem com Deus.
Às vezes as pessoas são egoístas, ilógicas e insensatas. Ainda assim, perdoe-as. Se és amável, as pessoas podem acusar-te de egoísta e interesseiro. Ainda assim, seja gentil. Se és vencedor, terás alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Ainda assim, vença. Se és honesto e franco, as pessoas podem enganar-te. Ainda assim, seja honesto e franco. O que levastes anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Ainda assim, constrói. Se tens paz e és feliz, as pessoas podem sentir inveja. Ainda assim, seja feliz. O bem que faças hoje pode ser esquecido amanhã. Ainda assim, faça o bem. Dá ao mundo o melhor de ti, ainda que isso possa nunca ser o suficiente. Ainda assim, dá o melhor de ti. E lembre-se de que, no fim das contas, é entre você e Deus, e nunca foi entre você e eles.